O Congresso Internacional de Resgate da Nação recebe importantes preletores do Evangelho no Brasil e no mundo. O evento também reúne em Porto Seguro grandes nomes da música gospel nacional e internacional. Todos os anos, o evento comemora o Dia do Descobrimento do Brasil com uma marcha pelas ruas da cidade. Uma multidão se veste de verde e amarelo para festejar o dia do aniversário do Brasil e abençoar a nação e o povo brasileiro. Repete esse louvor. Não é tremendo? Então feche seus olhos nesse momento. Pai, estamos aqui nessa noite porque entendemos que tenha total liberdade nesse lugar. Espírito Santo de Deus, pode mudar, pode fazer conforme o teu querer. Aqui eu me coloco como um canal nas mãos do Deus Altíssimo. Usa-me como instrumento, Senhor, com temor, em anunciar a Tua palavra. Neste momento, ó Deus, eu oro pelas vidas que entraram aqui neste lugar, por aquelas que ainda estão por vir, por aqueles que se disporam a vir, mas por algum problema não conseguiram chegar aqui. Mas eu quero pedir ao Senhor que os corações estejam voltados, cativos ao senhorio de Cristo, a mente voltada para o Senhor. Em nome de Jesus, eu levanto agora a minha voz, já proibindo a ação de Satanás, através do cansaço, através da distração, da apatia espiritual, da surdez espiritual, do embotamento. E eu neutralizo agora toda a ação do inimigo e declaro agora os corações voltados para o Senhor. Essa palavra é tua, Senhor, não é minha. E da mesma forma que essa palavra gerou vida no meu coração, eu creio que vai gerar vida no coração de cada um aqui. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo neste lugar. Fale ao coração de cada um de uma maneira especial e individual. Tu tens a liberdade, Espírito, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Essa luz aqui. Ai, meu Deus. Mostra todos os defeitos. Não, eu vou ficar aqui mesmo, vou mostrar meus defeitos. Eu queria que você abrisse a palavra em 1 Reis, capítulo 18. Pode sentar, gente. Pode sentar. Eu falei com o apóstolo que eu vou ministrar Ágape. E aí eu comentei com ele da palavra, e ele falou, leva essa palavra, uma quarta, lá na igreja. E como eu fiz um propósito com Deus, um dia desse aí eu fiz um propósito com Deus assim, Senhor, eu vou anunciar a tua palavra. Não é anunciar só no púlpito, anunciar onde eu estiver. Vou falar de ti. E eu quero me comprometer com o Senhor. Eu fiz esse voto com Deus, de não deixar de falar a palavra de Deus. E aí quando o apóstolo disse isso, eu falei, amém. Mas eu estava assim, já com a palavra preparada, né? A palavra lá da igreja Ágape. Então eu fiquei segura. E aí eu estava em casa e o Espírito Santo falou, querida, aquela palavra, minha filha, é para lá. Eu tenho uma palavra direcionada lá para o ministério. E aí Deus só me deu assim, você vai falar do profeta Elias. Mas eu não entendia, a princípio, o que Deus queria falar. Hoje mesmo, durante a tarde, eu estava meditando nessa palavra, e cada hora Deus está se revelando, porque eu já conhecia essa palavra, mas Deus vai se revelando de forma diferente, né? Então, eu convido vocês a acompanharem comigo. 1 Reis 18, a partir do versículo 16. Eu vou falar de alguns momentos da vida desse profeta. Momentos bons, momentos ruins. Versículo 16, amém? Então, Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os balins,
Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão cochear para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços, ponha sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então, vocês invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então, todo o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparam-no primeiro, visto que vocês são santos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responda-nos, gritavam. Dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias até começou a zombar deles. Gritem mais alto! Já que ele é um Deus, quem sabe ele está meditando, esteja ocupado, viajando, talvez esteja dormindo ou até precise ser despertado. Então, eles passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com os costumes deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então, o povo, aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, no qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramam-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, e eles o fizeram. Faça novamente, pela 3ª vez ordenou ele, e fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, que era tarde, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles o prenderam, e Elias o fez descer do riacho de Quizon, e lá os matou. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ele a seu servo. E o servo olhou. Não há nada lá,
disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça até que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Tive que ler tudo para vocês entenderem. Amém? Aqui nesse capítulo, mostra um Elias ousado, corajoso, cheio de fé. Um Elias com uma intrepidez, uma coragem, a ponto de desafiar os profetas de Baal. E o mais interessante, Elias ainda diz assim: eu sou o único profeta do Senhor. Ele sabia que ele era o único e que haviam outros profetas. Então, nesse capítulo, a gente vê uma personalidade de um homem forte, corajoso, destemido, que confiava no Senhor. E aí, antes de eu entrar para o próximo capítulo, eu vou contextualizar vocês, né, quem era Elias e o tempo que Elias estava vivendo. Né? Elias, naquela época, Israel estava sob o governo de Acabe. Nós vamos depois lá ler isso aí melhor. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, profanou o altar do Senhor, casou-se com Jezabel, passou a adorar Baal, construiu um altar para Baal, e aí Deus envia Elias para ir lá e anunciar para Acabe que viria uma seca sobre Israel. Então, ser profeta não é fácil, né? Ser profeta é você ir lá e você dizer o que Deus mandou te dizer. Amém? Vamos lá no capítulo 17, rapidinho, volta aí acompanha comigo. 17:1 diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. No versículo 3, após ele prever essa grande seca, o Senhor diz para ele assim, lá no versículo 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite. Tá aí na versão de vocês fala isso aí? Fronteira do Jordão. Eu fui pesquisar o que significa Querite. Você sabe o que significa Querite? Significa cortar e colar no lugar certo. A palavra Querite significa cortar e colar no lugar certo. Elias estava sendo moldado por Deus, porque Deus manda ele lá para Querite. E essa torrente, na verdade não é uma torrente, gente, é um filete de água. E esse filete, ele só surge quando chove. Ai, aqui está bem melhor. Espera aí, por aqui. Esse filete só surge quando chove ou quando a neve derrete e a água vem. Então, assim, é um filete mesmo, gente. A gente pensa assim, logo que é um rio. Não, um filete. E no versículo 4, veio do capítulo 17, Deus diz: beberás da torrente, e eu ordenei corvos que ali mesmo te sustente. Percebam que Deus diz para ele: sai daqui, esconda-te. Vai lá, que eu vou providenciar água e vou providenciar alimento. Há momentos nas nossas vidas, foi o que Deus ministrou no meu coração, que Deus vai nos esconder. Deus vai tirar você da evidência, Deus vai botar você quietinho. Eu até botei aqui, quando Deus te esconde, na verdade, Ele está te protegendo, amém? Deus está cuidando de você, te alimentando. Ele tira você do foco, leva você para perto dele, e nesse tempo ele vai te alimentando, vai te sustentando, e durante esse processo ele vai trabalhando o seu dom. E eu sou prova disso. Deus, quando quer falar comigo, ele me pega, né? Quem sabe, ele me pega de jeito. Então, às vezes, Deus vai fazer isso com você. Você vai achar, meu Deus, parece que esqueceram de mim. Não, é Deus te escondendo, porque Deus quer te proteger.
Certa vez uma pessoa disse assim para mim, mas as coisas na minha vida não estão acontecendo. Não. Eu falei, querido, você não está percebendo o livramento que Deus está te dando. Ele está te poupando, Ele está te guardando, amém? E nesse tempo que Deus te esconde, Ele está treinando você. Nesse tempo que Deus te esconde, Ele está trabalhando o seu dom, trabalhando você, te conhecendo, fazendo você se conhecer. Há 2 meses atrás, eu estava no meu corre-corre, né? Vim no mercado, fiz compra, fui em casa, eu tinha uma reunião marcada para 10h30, olhando o relógio. Quando chegou na pontinha, uma mulher veio, bum, no meu carro. Não tinha mais reunião, não tinha mais nada para fazer, eu tinha que resolver um problema. E aí, no mesmo dia, a pastora Cláudia, da Igreja Ágape, liga para mim e fala assim, Érica, o Espírito Santo está me incomodando desde ontem para falar com você. Eu disse, fala, querida. Ela não sabia de nada. Deus me disse para te falar que Ele quer você quietinha. Quietinha. E falou para você não questionar, porque Ele vai falar com você nesse tempo. E eu fiquei mesmo, gente, de castigo, porque 2 meses sem carro para mim é castigo. E olha que eu tive minhas discípulas me servindo, me emprestando carro, deixavam um carro comigo, mas eu vi mesmo Deus me deixando paradinha em casa, quietinha, porque eu sempre tenho alguma coisa para fazer. Então eu falei assim, eu não tenho como fazer, então eu tenho que ficar em casa, sossegada. E aí eu entendi que foi um grande livramento de Deus, porque Deus pegou essa situação para falar comigo. Então, quem sabe Deus não está te botando nesse tempo, né? Tempo de trabalhar o teu dom. Repita comigo. Tempo de trabalhar o meu dom. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O que significa dom? Dom é uma habilidade dada por Deus para servir o corpo de Cristo. Vou repetir. Dom é uma habilidade dada por Deus para servir ao corpo de Cristo. Eu quero te dizer uma coisa. Se você não está disposta a servir no corpo de Cristo, nem peça dom. Porque Deus não vai desperdiçar dom. Amém? Deus não vai desperdiçar dom. Deus só vai derramar dom se você estiver disposta a servir. E você pode dizer assim, mas eu não tenho dom nenhum. Quem sabe Deus não está esperando só você dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu não sei para quê, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei qual é o dom que eu tenho, mas eu estou aqui, Senhor. E quando você disser isso, Deus vai derramar o dom certo. Amém? E aí, o mais interessante é que quando Deus fala para ele assim, vai lá para Querite, que eu vou te dar, eu vou mandar os corvos, mas de repente, o que aconteceu com a fonte? Com a torrente? Secou. A torrente secou. E aí no versículo 9, vamos lá, versículo 9, o Senhor diz, dispõe-te, lá do capítulo 17, dispõe-te e vai para Serepta, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. A palavra Serepta significa lugar de fundição. Você vê que Elias estava sendo tratado, gente. Mas Deus estava preparando Elias para algo. Vocês vão entender lá na frente. E observem que Deus não mandou Elias para uma casa farta, né? A gente imagina assim, poxa, por que Deus não mandou Elias para uma casa farta? Mandou logo para a casa de uma viúva que mal tinha para ela e para o filho. Por que será? Deus queria aprimorar o dom de Elias de crer e confiar na provisão dele. Tá? Porque se Deus te bota num lugar de conforto, se Deus te põe num lugar de fartura, talvez você não veja o milagre. É muito fácil. Difícil é você estar num lugar da escassez e você crer que Deus vai prover. Aí você é treinado. Tem um treinamento aí. Tem a parte que Deus está nos treinando. Amém? Então, toda a escassez que você está passando na sua vida tem um porquê. Veja assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? É a depender de Deus, é crer na provisão dele. E no versículo 14, ainda do capítulo 17, Elias diz para a viúva de Serepta, não temas, porque assim diz o Senhor de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim aconteceu como ele disse. Deus estava fazendo o que com Elias? Diga comigo, treinando o seu dom. Repete, gente, treinando o seu dom. Todo mundo falando embolado. Vamos junto, treinando o seu dom, amém?
tem o tempo de tudo. O Senhor é o Senhor do tempo. E às vezes você pode estar achando, mas o meu líder não reconhece a minha unção, mas o meu pastor não vê a minha unção, a minha discipuladora não entende. Deus está treinando e está no tempo. Você está no tempo de Deus. Ele é o Senhor do tempo. Então nunca é tarde. Tudo está no tempo de Deus. Amém? Ainda nesse capítulo 17, fala que o filho da viúva de Serepta morreu. E ela, no desespero, fez o quê? Culpou o profeta. Vamos lá, versículo 18. Que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares o meu filho. Prestem atenção. Deus mandou Elias para o lugar da escassez. E, além de tudo, ele passa por uma situação de receber a culpa da morte do filho daquela viúva. Elias entrou em crise. Quer que eu mostre para vocês como que Elias entrou em crise? Vamos lá no versículo 20. Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Aí Elias entrou em crise com o Senhor. Porque ele começa a perguntar assim, por que eu estou passando por isso? Por que eu não consigo pagar minhas contas? Por que eu estou desempregado? O que está acontecendo? Eu não estou fazendo o que o Senhor manda fazer? Mas o que me chamou a atenção foi o também. Quando ele diz assim, ó Senhor meu Deus, também. Esse também me chamou a atenção. Porque o também aqui significa que outras situações difíceis já vinham acontecendo com Elias. Porque ele leva para Deus como se fosse mais uma vez, Senhor. Mas essa. Mas não é assim que às vezes a gente faz com Deus? Mas essa, Deus. Esse dia o apóstolo deu o exemplo do filho dele, quando bateu com o carro, né, pai? Falou, pai, eu já estava desempregado, agora precisava bater no meu carro. Acho que foi com o pai e com a mãe, né? Com a apóstola. Então, assim, de novo, meu Deus, por que eu? Às vezes a gente faz essas perguntas. E Elias também fez. Mas olha o que interessante. Logo depois que ele fez o desabafo com Deus, você pode desabafar com Deus? Pode. Mas logo depois, o que ele faz? Ele orou por um milagre e Deus o atendeu. Então, olha o que Deus está nos falando aqui. Você pode desabafar com Deus, você pode levar suas situações para Deus, mas logo depois você tem que levantar e falar, peraí, eu sei o que eu tenho que fazer. É orar, crer, porque Deus vai fazer. Amém? Então, não existe situação na sua vida que Deus não possa mudar. Na minha vida, não existe. Basta você crer. Repita comigo. Deus, com mais vontade, gente. Deus é quarta, né, gente? Ninguém jantou aqui, não? Vamos lá. Deus está me treinando para algo maior. Eu ainda não sei o que é, mas eu estou em treinamento. Diga, eu estou em treinamento. Eu estou em treinamento. Amém? Versículo 22 diz, o Senhor atendeu a voz de Elias e o menino tornou a viver. Todas essas provas foi Deus trabalhando o dom de Elias. Quando você estiver passando por provas, saiba que Deus está trabalhando o seu dom. Tem a mão de Deus aí, gente. Tem a mão de Deus. Ele passou, todas as vezes que eu passei por prova, na minha vida, estou falando de mim agora, foi Deus querendo me falar algo. Foi Deus querendo me trazer para perto dele. Quando eu estava grávida de Milena, eu estava desviada, conhecendo a palavra e longe, distante do Senhor. Eu passei por uma prova muito grande, quase perdi Milena. E ali, diante do Senhor, eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei, Deus, eu nunca mais me afastarei da tua presença. Se o Senhor permitir que minha filha viva. E Milena está aí com 17 anos para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, quando você passar por uma prova, procure logo saber o que Deus está querendo falar com você. Só isso. Mas não reclama da prova, não. Só pensa assim, o que Deus quer me ensinar? Amém? Ele passou por tudo isso, no capítulo 17, né? Ele vai para... Deus fala para ele, vai lá e profetiza para Acabe, e ele teve que se dispor, se expor, teve que profetizar para Acabe, e aí Deus mandou, agora foge, imagina, vai lá, fala para Acabe, agora vai e se esconde. Depois Deus manda ele ficar sendo alimentado por um
um filete de água, sendo alimentado pelos corvos. Depois Deus manda ele para casa de uma viúva, que é uma pessoa passando necessidade, que o filho morre, acusa Elias por ele estar ali. Enfim, ele passou por tantas coisas, mas o que Deus estava fazendo? Preparando ele para ir ao Monte Carmelo. Então, no capítulo 18, vamos lá no 18 de novo, que a gente leu, mas eu quero só frisar o versículo 19 do 18. Quando ele diz: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Aqui ele desafia os profetas a mostrar o poder dos deuses dele. Então, se vocês têm esses deuses aí que vocês creem, Deus, o Baal, então, vamos lá, mostra o poder dele. No versículo 15, Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão cochear, ou seja, oscilar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, é Deus, sigam-no. Versículo 22, disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E aí ele faz aquele desafio que nós já lemos, né? Traga os novilhos, vamos encharcar os novilhos, vamos botar bastante água para ninguém achar que foi nenhum truque, né? Nenhuma mágica. Vamos botar bastante água. E a Bíblia fala que jogaram tanta água, né? Mais de 3 vezes jogaram, que as valas que eles haviam feito ao redor encharcou a água, transbordava. Então, assim, humanamente falando, não tinha como um fogo se acender ali, né? Mas Deus é Deus, né? E no versículo 27, que eles estão lá chamando Baal, gritando Baal, Baal, o Elias ainda zomba deles, fala: vai, gritem mais, gritem, chama para o poder deles. E nada acontecia, né? Depois de tudo isso que os profetas fizeram, sem nenhuma manifestação do poder, eles gritaram, feriram-se, ficaram em transe, fizeram tudo, mas não houve resposta. Vendo Elias que estava na hora do sacrifício, ele chama o povo, restaura o altar, colocou as 12 pedras, colocou a lenha, os novilhos, mandou que derramassem água. E aí ele fez aquela oração tremenda que está lá no versículo 36, que diz assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ou de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto e a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? E aí, quando o povo viu a manifestação do poder de Deus, eles disseram, eles não tiveram dificuldade de se prostrar diante do Senhor e dizer: o Senhor é Deus. Eu quero te dizer que quando as pessoas verem na tua vida a manifestação do poder de Deus, elas não vão ter dificuldade nenhuma de reconhecer o Deus. Não sei aonde eu ouvi isso. Não sei se foi o apóstolo que pregou de um homem. Foi o apóstolo que pregou do homem que era bêbado, que ficava no bar, né, apóstolo? E aí o rapaz falou: eu quero esse Jesus. Não, eu quero ser como... Como é o nome do homem, apóstolo? Vicente. Eu quero ser como Vicente. Talvez o Vicente seja a única Bíblia que esse homem leu. Talvez você seja a única Bíblia que a pessoa vai ler. Então, nesse processo todo aqui, Elias estava passando por tudo isso aqui. Ele era o testemunho vivo do poder de Deus. Então, quando houve aquela manifestação do poder de Deus, todos se prostraram e disseram: o Senhor é Deus. Amém? Então, quando as pessoas verem o agir de Deus na tua vida, elas não vão ter dificuldade de querer esse Deus. Você não vai nem ter que pregar. As pessoas vão dizer: eu quero esse Deus, o Deus do Austin, o Deus da Jaqueline, o Deus da Flávia, eu quero o Deus de Ana Flávia, eu quero saber que Deus é esse. Essa é a diferença que nós temos que ter.
Aí vem a segunda parte da vida de Elias, que é nessa parte que o Senhor começou a me ministrar. Depois eu acabei entrando nessa outra que eu falei até agora, mas eu quero me atentar a essa. Depois de toda essa demonstração de coragem, de intrepidez, de ousadia, né, de fé, depois de ele ter matado os profetas de Baal, de Azerá, ele sofre uma ameaça que vai desestruturá-lo nas emoções. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Ao ponto dele desejar a morte, ele vai se sentir com tanto medo que ele vai fugir para o deserto. Pense num homem que foi usado por Deus, treinado por Deus, mas diante de uma ameaça de uma mulher, a Jezabel, ele se sentiu desestruturado emocionalmente. Olha o que são as nossas emoções. O que elas podem fazer, né? Os sentimentos, o medo, insegurança. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Bem rápido. Prometo. E aí, isso me chamou a atenção. Poxa, mas esse homem tão corajoso, tão ousado, destemido, que estava ali desbravando. Eu sou o único profeta do Senhor, mas chama lá os 400 profetas de Baal. Ele estava cheio de coragem. E uma mulher o ameaça. E ele entra nesse processo de desequilíbrio emocional mesmo, né? E observem que ele tinha acabado de viver um grande milagre, uma grande manifestação de poder. Deus confirmava suas palavras. Tudo que ele declarava, Deus confirmava, mas uma ameaça. Vamos lá ler o capítulo 19. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, olha, essa frase de Jezabel acabou com Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não tiver com a sua vida, não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, ó Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor. Ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Vamos aí no versículo 2. Jezabel ameaça Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Então, essa ameaça abalou a vida de Elias. Versículo 3 diz que Elias teve medo. Já não era mais aquele Elias, né? O Elias do Monte Carmelo. Se deixou levar pela ameaça, fugiu temendo a sua vida. Eu quero dizer e declarar, não deixe que o inimigo abale suas emoções. Não deixe que o inimigo abale suas emoções, porque hoje, o que eu mais tenho visto como experiência no atendimento aqui na igreja, né, são pessoas abaladas emocionalmente, porque o inimigo ele entra na mente, ele entra nos sentimentos e faz a pessoa acreditar naquilo que ele, né, traz mesmo na mente. E eu estou vendo assim, meu Deus, a igreja está doente. Líderes, pessoas que estão assim, abatidas. Mas isso é coisa de gente, tá? Depois eu vou falar sobre isso, porque também a gente não pode espiritualizar as coisas. O medo nos paralisa, domina os pensamentos e nos leva ao desespero. Então hoje, talvez, eu não sei, talvez você não tenha medo. Eu tenho os meus. Talvez você não tenha.
Mas pode ser que haja um medo no seu coração, um medo assim, será que eu vou conseguir dar conta da minha família? Essa crise que o país está passando, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou conseguir criar meus filhos? Aquele projeto que eu comecei, será que eu vou terminar? E aí você começa, vem tanta coisa na sua mente, tantas perguntas, e o inimigo vai entrando, né? E aí você começa a achar, e o medo vai te dominando. O medo de ficar desempregado, medo de ser mandado embora de uma hora para outra, medo de não conseguir prover a sua família, e o medo vai dominando e vai colocando a pessoa no desespero. Deus está lhe dizendo esta noite, essa ameaça não pode te paralisar. Amém? Não pode te dominar. Você precisa reagir. Liberte-se do medo, porque ele nos leva ao desespero. Né? Meu maior tratamento é descansar. Para mim, descansar é Deus me tratando. Porque na minha natureza, a minha tendência é ir. Então, quando Deus fala, fica e espera, eu quase morro. Tem gente que tem essa facilidade de esperar. Glória a Deus por essas pessoas, mas eu não sou essa pessoa. Então, Deus tem me treinado a esperar. Então, tem uma conta para pagar hoje, não tem dinheiro, espera. E esse esperar, gente, vem dentro de mim assim, ó, é tratamento mesmo de Deus, porque Deus sabe qual é a área que eu tenho que aprender. É esperar nele, esperar com paciência no Senhor. Então, existe a área que Deus vai tratar em você. Talvez você não tenha esse problema, talvez você seja muito resolvida, até descansada demais, ou descansado demais. Também nenhum nem outro, né, gente? Vamos para o equilíbrio. Porque tem gente também que o mundo está caindo e está, Deus proverá. Se não der para pagar hoje, eu pago amanhã, não tem problema não. Fulano entende. Ele vai entender, claro, ele é meu irmão em Cristo. Nenhum, nem outro. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem 8, nem 80. Vamos buscar o equilíbrio, amém? Nem sei porque eu entrei nisso. Deus que sabe. Versículo 4 diz que Elias entrou no deserto, encontrou um pé de giesta. Não sei se é giesta ou giesta. Me diz aí, não sabe não? Eu sei, é o quê? De zibro. Na minha versão está giesta. Eu vi na internet que giesta, ou zipro, é uma pequena árvore comum do deserto. Na sua versão está como o quê? Zibro. Pequena árvore comum do deserto. Sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Então, aquele homem que desafiou os profetas de Baal, que mostrou o poder de Deus, agora estava abatido, depressivo, estava com medo e desejou até morrer. Mas diga comigo, isso é coisa de gente. Diz. Gente sente tudo isso. Gente sente tristeza. Gente sente angústia. Gente sente depressão. Isso é coisa de gente. Deus conhece as nossas limitações. Talvez você esteja fazendo mais do que você pode fazer. Talvez você esteja dando mais do que você pode dar. Deus conhece. Está mal, está doendo essa situação aí? Isso é normal, mas vai passar. Amém? Às vezes estamos cheios de fé, às vezes não. Às vezes estamos cheias de autoridade, às vezes não. Às vezes a gente está cheio de vontade de ver gente, às vezes não. Isso é coisa de gente. E por que eu tenho que viver rindo toda hora? Se eu ficar séria, todo mundo fica preocupado, gente, porque eu vivo rindo, graças a Deus. Mas se eu ficar séria, é uma coisa, chega a ser... dá licença, é um direito meu de ficar quieta, Eu não posso, porque a pessoa fica, está acontecendo alguma coisa? Tem algum problema? Como se eu não pudesse. Mas, na verdade, é assim, porque a gente já conhece a personalidade de cada um, então, quando a gente vê a pessoa muito quietinha, por exemplo, se eu ver o apóstolo muito quietinho, eu vou querer saber. Apóstolo, o que está acontecendo? Porque ele não é quietinho, ele é igual a mim. Né, apóstolo? A gente gosta de conversar, a gente gosta de saber. E aí? Então, se eu ver ele muito quietinho, vai me chamar a atenção. Mas eu quero te dizer, gente passa por tudo isso. Amém?
Há momentos que a gente está cheio de fé. E há momentos que a nossa fé esmorece. E às vezes a gente recebe um diagnóstico. E aquele diagnóstico entra como uma flecha dentro da gente. Seja um diagnóstico médico ou um relatório da sua empresa, eu não sei, mas entra dentro da gente como uma desgraça. E parece que a gente se esquece dos outros milagres que Deus já fez no passado. Sabe como é? Eu não posso, se eu receber um diagnóstico do médico, de qualquer enfermidade, eu tenho que sair dali e dizer, o meu Senhor vive, porque eu já vivi milagre. Eu já vivi milagre no parto de Milena, no parto de Emily, em tantas situações, então eu não posso duvidar, eu não posso anular o que Deus já fez. Eu já experimentei milagre. Então, você já viveu um milagre nas suas finanças, Deus restaurou a sua finança, e você passar por uma dificuldade hoje, diz, eu já superei isso. Eu lembro que um dia eu superei isso. O meu Deus vive. Amém? Então, você vai olhar para essa situação hoje mais treinado, mais maduro. Você vai olhar assim. A pessoa vai chegar perto de você desesperada. Fulano, não sei o que. Você vai dizer, calma, calma. Eu já passei por isso. Ei, senta aí. Essa situação tem jeito. Eu já passei por isso. Aí, às vezes, vem uma pessoa com uma situação. Meu marido me traiu. Ai, tá doendo. Aí a pessoa que passou por isso vai dizer assim, calma, querido, eu já passei por isso, eu sei que dor é essa. Eu perdi meu filho. Aí aquela pessoa que perdeu o filho vai dizer assim, querido, eu sei que dor é essa. Tudo que a gente passa na vida tem um porquê. Tem um treinamento de Deus, amém? E aí, às vezes, quando a gente passa por momentos de desânimo, de apatia, parece que a gente anula tudo que a gente já viveu de milagre. Agora, desânimo é coisa de gente? Me respondam. Que bom. Não é coisa... Isso é demônio. Não, é coisa de gente. Vai bater um desânimo. Sabe aquele dia que você não quer levantar, não quer atender telefone, não quer ver ninguém? Mas você vai vencer isso em nome de Jesus. Você vai dizer assim, o meu Senhor, meu Redentor vive. E eu vou levantar, e eu vou declarar, e eu vou proclamar, e eu vou dizer, eu creio no meu Deus. E você vai liberar... Toda vez que você estiver abatido, libera a palavra de vida, para você ver o que vai acontecer. Acho que foi o apóstolo que contou uma experiência que ele teve, no posto, apóstolo, de gasolina, que ele estava mal abatido. Aí ele disse que Deus falou com ele, vai lá, meu filho, deixa Deus te usar. E ele disse, pulou do carro, graça e paz, e abraçou o carro, só Deus sabe como é que ele estava, né? Mas e aí? É nesse processo. Olha, às vezes eu venho atender aqui, eu estou com as minhas questões, Eu falo assim, eu quero esquecer meus problemas. E aí eu venho atender, eu saio daqui tão feliz, tão realizada, não por causa do problema dos outros, mas eu vejo assim, meu Deus, meu problema não é nada. Não é nada. Eu chego em casa e eu falo, meu amor, gente, não tem problema. Porque cada coisa que eu ouço ali, gente, eu fico, meu Deus. Então é Deus dizendo assim, olha aí, minha filha, vê se isso aí que você está falando é problema. Olha isso aí. Eu acho que o apóstolo já deve ter passado por isso, fazer um gabinete, apóstolo? E sair assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado pelos meus problemas, minhas contas que eu tenho que pagar, sei lá o que for. Porque você vai ver que existem situações piores. Então, você tem que entender que há situações que nos acometem. Essa situação que Elias estava passando, esse desânimo, essa apatia, isso é coisa de gente. Mas Deus não deixou ele lá, não. E é nisso que nós vamos correr aqui, por causa do tempo. Feche os seus olhos nesse momento, amém? E por um instante, pense nas áreas que estão te paralisando. Todos vocês. Pensam nas ameaças que você tem recebido, seja de desemprego, seja de doença, de você achar que não vai conseguir terminar aquele projeto, sonhos que você tem colocado diante do Senhor, mas você sente a sua mente afligida, sua alma aflita. Pense em cada situação dessa. Eu quero te dizer, Deus hoje quer te tirar desse lugar. Amém? Deus quer te tirar do lugar do medo. No versículo 5, vocês pensaram aí no probleminha? Cada um sabe, o seu, Versículo 5 diz assim, depois deitou-se debaixo da árvore e... Repete comigo. Aliás, vocês vão responder. Depois deitou-se debaixo da árvore e... dormiu. Muito bem. E aí, que sono é esse que Elias dormiu? Isso que eu quero falar com vocês. Que sono é esse?
Para e pensa. Será que era só um cansaço? Será que era só o cansaço físico? É isso aí. Ele teve o sono do desânimo. Vamos dar nomes a esse sono de Elias. O sono do desânimo, o sono do cansaço, do medo, da angústia, da depressão, da apatia. Dormiu o sono, que na psicologia nós chamamos de mecanismos de defesa para não enfrentar as coisas. Sabe o problema está muito grande, você fala assim, ai, e você vai se afastar, eu vou para o meu cantinho, vou desligar o meu celular, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, me deixem quieto, eu vou dormir. Amanhã é outro dia. E esse sono que Elias teve não foi cansaço. Foi o sono mesmo do desânimo, de ver, né, de sentir medo, de estar sendo ameaçado. E ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Então, às vezes, você está fazendo o que Deus mandou fazer, mas você está sentindo desânimo, está apático, está desanimado, está depressivo. Mas Deus está te dizendo hoje, eu vou te tirar daí. Sabe por quê? Eu vou tocar em você. Porque a palavra do Senhor diz que o anjo veio e tocou em Elias. Amém? Então, vamos lá. Ele dormiu tudo isso, mas Deus enviou um anjo que fez o que com ele? O que o anjo fez? Tocou. Repete comigo, tocou. Nos piores momentos, você não está sozinho. Deus vai te tocar. Sabe o que eu entendo com isso? Deus, quando toca alguém, é para nos tirar da prostração, para nos despertar do sono. E aí, eu creio que Deus nos toca nas áreas onde Ele quer nos fazer úteis. Ele vai lá naquele lugar onde é o teu dom, onde é o teu chamado, e Ele vai tocar ali, vai lapidar você ali, porque Ele quer Deus. Prestem atenção no que eu falei no início para vocês. O que significa dom? A habilidade dada por Deus para servir ao corpo de Cristo. Então Deus, se Ele quer derramar um dom sobre a sua vida, é para usar esse dom. É para você ser útil. Amém? Então é nesse lugar que Deus vai trabalhar você. Deus vai te tocar de novo, porque tem pessoas que deixam o dom adormecido. Então Deus está dizendo assim hoje para você, ei, desperta o teu dom. Amém? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar. E isso pode acontecer na sua vida e você nem perceber. Deus está te tocando, está usando uma pessoa para falar com você e você não está nem percebendo. No versículo 8, Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Então percebam que tudo estava pronto. Tinha o pão e tinha a água. Eu quero te dizer, está tudo pronto já. Tudo que Deus tem para a sua vida já está pronto. Pode até não estar aí na sua mão, mas já está pronto. Agora é só você esperar o tempo de Deus. Tudo que Deus tem para a nossa vida está pronto. As promessas que Ele fez para a sua vida, no tempo dele vai se cumprir. Ele é o Senhor do tempo. Prestem atenção. Ele é o Senhor do tempo. Então vai acontecer. Tudo que Deus planejou para a sua vida, tudo que Deus planejou para Araruama, as promessas que Deus tem para Araruama, apóstolo, vai acontecer. Não depende de nós. Deus prometeu, Ele vai fazer. É claro que nós temos uma ação nisso, mas se a gente não fizer a nossa parte, Deus vai levantar quem faça. Porque o que Deus prometeu para Araruama, as promessas que Deus tem para Araruama, e eu sempre que oro por Araruama, que eu olho para Araruama, eu vejo essa cidade como um bebedouro mesmo. Eu tenho essa visão espiritual, eu não aceito que fale de Araruama e nem penso na minha mente. Eu falo assim, quando a gente está conversando sobre Araruama, eu conheci uma mulher em Campos do Jordão, eu falei tão bem de Araruama para ela, que ela foi para a internet, né, Osni, falou assim, gente, cheguei em casa, eu e meu marido, falou, vamos ver essa Araruama aí. Ela disse que entrou na internet, botou ela, a família, porque eu falei tanto de Araruama, gente, mas eu falei tanto de Araruama, que em abril ela vai vir conhecer Araruama. Vai ficar lá na minha casa. E aí eu falei para ela agora que teve uma enchente aqui. Contei, é verdade, né, gente? Que a gente conversa quase todo dia.
Mas eu falei tão bem de Araruama que ela quis conhecer Araruama. Mãe é que está vendendo a sua casa, a Rose. E aí, ela é corretora de imóveis, ela está apaixonada por Araruama, de tanto que eu falei de Araruama. Então, assim, nem sei porque eu falei de Araruama, gente, voltando aqui. Sim, então, obrigada, apóstolo. A promessa que Deus tem para Araruama, não importa se não aconteceu ainda, parece que não vai acontecer, parece que, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu para Araruama, que ia fazer, vai acontecer. Vai acontecer. Nós estamos na fase do treinamento. Deus está nos treinando, Paraná. Deus está nos treinando, irmã Arlete. Nosso papel é não desistir, é perseverar, é continuar, é caminhar e é fazer a nossa parte. Amém? Ele é o Senhor do tempo. Não vai ser do seu jeito, não vai ser no seu tempo, porque Deus tem o tempo certo. Ainda no versículo 6 desse capítulo, diz que Elias comeu, bebeu e voltou o quê? Fala aí, gente. Vamos lá, ver se acompanha aí, versículo 6. Voltou, aposta ligada, hein, gente? Voltou a dormir. Então, olha só, ele comeu, o anjo veio lá, deu pão, deu a água, ele comeu e voltou a dormir. Percebam que ele estava muito mal. Nesse momento, Jezabel se tornou maior do que o Deus de Elias. E quantas vezes nós permitimos e deixamos que os nossos problemas se tornem maior do que o nosso Deus? Quantas vezes a gente pega aquela situação e a gente põe aquilo como um gigante na vida da gente? Nesse momento aqui, Elias estava vendo Jezabel como maior do que Deus. Porque se ele foi capaz de desafiar os profetas, de matar 450 profetas, por que ele estava tão temeroso diante de Jezabel? Jezabel se tornou grande. Então, às vezes, as suas adversidades, as suas dificuldades tornam-se maior do que o seu Deus. Mas aí, versículo 7, caminhando para o final, como diz o apóstolo, tenho 10 minutos ainda. Caminhando, apóstolo, eu vou terminar no tempo. Versículo 7, o anjo volta e toca Elias. E aí, gente, eu já faço toda uma imaginação. Eu imagino um anjo dizendo assim, acorda, Elias! Isso eu já imagino, gente, eu leio a Bíblia interpretando. Eu já imagino o anjo dizendo, Elias! Porque o anjo já tinha ido lá, já tinha tocado, já tinha acordado Elias, deu comida, deu água e Elias voltou a dormir. Aí eu já imagino o anjo dizendo, Elias! Acorda! E aí come! Aí no versículo 8, levanta-te e come, pois a sua viagem será muito longa. Sabe o que Deus está te dizendo hoje? Não acabou. Levanta, come, se alimenta, porque você ainda tem muito o que fazer. Amém? Não acabou. Deus está te dizendo, o teu caminho ainda é longo, a sua viagem é longa, você está só no começo. Vai com essa certeza de que eu é que vou fazer. Mas você tem que se levantar. Você tem que se alimentar. E o mais eu que vou fazer. Amém? E aí, eu fico imaginando o anjo dizendo, Elias, não acaba aqui, Elias. Flávia, não acabou aqui, Flávia. Washington, não acabou aqui, Washington. Paraná, não acabou aqui, Paraná. Irmão Quintanilha, não acabou aqui. Temos uma caminhada ainda pela frente. O caminho é longo, mas Deus está dizendo para a gente agora, coma, levanta, coma, se alimente e vamos embora. E o mais interessante aqui é que Deus, o anjo, né, usado por Deus, não ficou paparicando Elias, não. Muito interessante. Deus está dizendo nessa noite que essa sentença não vai acabar com a sua vida. Eu não sei qual é a sentença que você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas Deus está dizendo, isso não vai acabar com a sua vida. E quando o anjo vai lá e toca Elias, o anjo faz assim, ó, acorda, Elias! Quantas vezes Deus vai ter que fazer isso com a gente? Acorda, Érica! Acorda, Washington! Acorda, Jorge, Pastor Celso, Osni! Acorda! Bora! O caminho ainda é longo, vamos embora!
Não podemos ficar parados. Porque tem gente que já está cansado como se já tivesse cumprido a missão. Né? Não, apóstolo? Já fiz tudo. Já fiz muito, gente. Eu já ministrei muito encontro. Aí vive do passado. Eu já ministrei muito encontro. Já fui muito útil na mão de Deus. Já dei muita aula na escola de líderes. Já fiz muitos congressos. Já preguei muita palavra. Isso tudo que você fez foi só um treinamento. Só um treinamento. Se você está achando que fez muito, Deus está te dizendo hoje, você só está no treinamento. Não começou ainda não. Porque nesses arroz que você está passando aí, que Deus está treinando seu caráter, sua humildade. Hoje eu posso receber de Deus algumas coisas que há 10 anos atrás eu não poderia receber. Então Deus ele vai aprimorando a gente, amém? Voltando aqui para a palavra. Sabe para onde Deus quer te levar? Para onde Deus quer nos levar? Para o Horebe, o monte de Deus. No monte Horebe que Deus vai falar com você. Elias, mas aí vocês olhem aí na Bíblia que Elias não subiu ao monte. Ele chegou e foi direto para uma caverna. Até parece que dá para se esconder de Deus, né, gente? Não dá, Gisele. A gente não se esconde de Deus. Gisele veio lá de Cabo Frio, longe. Eu falei, Gisele, vem, Gisele. Essa menina aí, Gisele, fica de pé, por favor, meu amor. Gente, essa menina é um milagre. Ela capotou com o carro, com a mãezinha dela que está ali do lado. Levanta aí, meu amor. E a filha. Elas capotaram com o carro. Quanto tempo, Gisele? Tem mais ou menos quanto tempo? 2 semanas. O carro acabou. E elas estão aqui para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Quando eu vi o carro de Gisele, eu falei, Gisele, Deus queria roubar tirar 3 gerações, a tua mãe, você e tua filha. Mas hoje o Senhor te deu livramento. E eu liguei para ela, eu estava, né, Gisele? Eu falei, ouça o que eu vou te dizer, Gisele. Isso era para a morte. O carro dela acabou, apóstolo. Acabou. E está aí a mãe dela. E no mesmo dia elas foram para casa. Foram no outro dia para a praia. Deus dizendo assim, sou eu que te tiro da morte. Porque ali, a obra que o diabo fez foi para matar a mãe dela, ela e a filha. Mas Deus não permitiu. Por quê? Porque não acabou, Gisele. Tem muito o que fazer ainda para o reino, amém? Sua mãe, sua filha, a filha dela é uma levita, toca piano, gente. Uma coisa linda. Quem sabe um dia ela não toca aqui para a gente, né, apóstolo? Só vim, né, apóstolo? Um instrumentaço de Deus. Então eu creio que o caminho está só começando. Temos muito, Gisele, muito pela frente, amém? Elias entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele. E Deus disse, o que você está fazendo aí, Elias? Ele tentou se justificar, mas o Senhor lhe disse, olha, gente, não adianta se justificar para Deus. Não adianta. Você pode se justificar para pastor, para pastora, para apóstolo, para quem você quiser, mas para Deus não. Olha o que Deus diz. Saia e fique no monte da presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Ele não foi paparicado, alimentado no seu ego, no seu medo. Ao contrário, qual foi a palavra de ordem que ele recebeu? Saia! Sai dessa caverna. Foi a palavra de ordem que Deus deu. Então, o que Deus nos diz nessa noite, se você se deixar ser tocada, se você se deixar ser tocado, vocês todos, é porque eu ministro para mulher, às vezes esqueço. Ele vai te conduzir, amém? Ele que vai fazer. No final dessa história, podemos ver, essa é a parte mais triste, e é o final mesmo. Mas assim, eu quero chamar a atenção de vocês. O pior de tudo não foi Elias ter ido para o deserto. Não foi. O pior de tudo foi o que aconteceu, que está lá no versículo 16. Quando Deus diz, unja Eliseu, profeta em seu lugar. Querido, sabe o que Deus está nos dizendo hoje? Deus transfere unção. Se você não fizer, Deus vai levantar quem faça. Se você deixar a sua vida ser dominada pelo medo, pela insegurança, Deus vai levantar um ousado, um corajoso. Deus vai. Porque Deus chega aqui para Elias e fala, agora, unge Eliseu no teu lugar. Então o pior não foi ele ter ido para o deserto, foi ele ter perdido a unção. A pior coisa de um escolhido de Deus é perder a unção que Deus deu. Deus não desperdiça o dom. Se não nos posicionarmos, seremos substituídos, porque a obra dele
não pode parar. E para finalizar nesta noite, quero te dizer, você pode ir até para a torrente de Querite, lá, que é o lugar que significa cortar e colar no lugar certo, que é o lugar de você ser moldado. Deus pode até levar você para o lugar. Vai lá, meu filho. Se esconde ali. Ali ninguém vai mexer em você. Só eu vou te lapidar, vou cortar, vou ajustar você, vou te moldar. Aí é você com Deus. Tranquilo. É Deus te tirando dos holofotes, botando num cantinho, te botando num lugar mais de proteção, guardando a sua vida. É um tempo onde Deus vai estar te alimentando, vai estar te preparando. Amém por isso. Então você até pode ir para a torrente de Querite, porque é Deus te mandando ir. Você pode ir para a casa onde há escassez, porque Deus está te mandando ir. Para Deus te mostrar o milagre, te mostrar a provisão, te mostrar a ressurreição, que ele viu lá, o menino. Então, às vezes, Deus vai te levar para um lugar de escassez, mas é Deus te levando. Prestem atenção, é Deus te levando. Onde você for, se for Deus que está te levando, fica tranquilo. Ele vai te levar e ele vai te conduzir, amém? Você pode ir para o Monte Carmelo e ser usado com intrepidez, coragem, ousadia, para confrontar os deuses estranhos, né? Tudo bem, ótimo, que Deus te use, né? Que Deus nos use com intrepidez, com coragem, com ousadia, amém. Você só não pode ir para um lugar. Então você pode ir para Querite, porque Deus te mandou. Você pode ir para a casa da escassez, você pode passar algumas dificuldades, mas se você está com Deus, né? Deus pode te dar um momento de glória, de poder, de unção, de manifestação do poder de Deus. Deus está contigo ali. Mas tem um lugar que você não pode ir. A tua alma não pode te conduzir para o deserto. Se deitar debaixo de uma árvore e desejar a sua morte, desejar o sono do medo, o sono do desânimo, da apatia, da desistência, você não pode se adormecer quando se sentir afrontado. Todos nós somos afrontados alguma vez na vida. Mas como você vai reagir diante dessa afronta? Né? A gente conhece aquela passagem de quando o rei Ezequias é afrontado por Senaqueribe, e a oração dele foi: ouça, Senhor, as palavras de afronta. Quem está livre de ser afrontado? Ninguém. Mas como você vai reagir? A quem você vai recorrer diante de uma afronta? E aí, caminhando mesmo para o final, agora é o final mesmo. Eu falo da forma, eu estou igualzinho. É vingança dele, tá vendo? Mas eu sou filha dele, gente. Eu sou sua filha, apóstolo. Sua filha espiritual. Se você se vê hoje com alguma ameaça, algum medo, algum questionamento, sendo atacado na sua mente, na sua alma, sentimentos mal querendo dominar sua vida, se você se sente fraca para realizar aquilo que Deus disse que você vai fazer. Sabe quando Deus fala assim, eu vou te usar nisso, e você fica assim, como? Ah, duvido. Duvido que Deus me use nisso. Sabe quando você não se vê pronta para daquilo que Deus tem para você? Talvez você se sinta assim, exatamente assim. Deus já falou o que vai fazer na sua vida, mas você não se vê nesse lugar. Eu não me vejo nesse lugar, gente. Como é que pode Deus me dizer que vai fazer isso comigo? Eu não me vejo nesse lugar. Mas se você se sente assim, se você, aos seus olhos, parece impossível você realizar esse projeto de Deus, se o medo toma o teu coração, seja qual for a situação que você está passando hoje, eu quero te dizer que eu me incluo nisso, porque eu tenho as áreas que eu preciso vencer. Então eu queria pedir a você que se colocasse de pé. Você que sente isso, de que de alguma forma você está passando por um momento assim, digamos assim, como Elias passou, coisa de gente. Seja um desânimo, seja uma apatia, seja uma prostração, coisa que é de gente. Mas eu quero te dizer que Deus não te trouxe aqui para você ficar nesse lugar. Deus está nos dizendo essa noite, Deus ao mesmo tempo que Ele está nos chamando a atenção nessa noite, para a postura que a gente vai assumir diante do Senhor. Eu creio que o mais importante que Deus está nos falando nessa noite é: saia desse lugar, desperta-te desse sono, coma, levanta-te, Flávia,
Levanta-te, Michele. Coma. Seu caminho ainda é longo. Tem muita coisa para você fazer, Michele. Deus está dizendo para você essa noite, não terminou. E sabe o que Deus está querendo fazer hoje, nessa noite? O que eu sinto no meu espírito. Desde a minha casa eu estava sentindo Deus, e eu pedi que tocasse esse louvor. Diz assim: se eu apenas te tocar, eu serei curado. Você só precisa tocar o coração de Deus essa noite. Porque Deus quer te curar de todo desânimo, de toda tristeza. Dúvidas, quantas dúvidas tem no teu coração? Parece que não vai dar mais. Parece que tudo mudou. Na minha casa nada é mais como era. Deus está te dizendo: eu estou trabalhando o teu dom, meu filho e minha filha. Eu estou te aprimorando. Eu estou te treinando. Mas não para por aqui. E eu quero fazer uma oração, porque Deus pode mudar a nossa história. Eu creio que a sua vida, a minha vida, prestem atenção no que eu estou falando, a sua vida e a minha vida vai evidenciar o poder de Deus. Eu creio que a nossa vida vai evidenciar o poder de Deus. Porque se não evidenciarmos o poder de Deus, o que estamos fazendo aqui? A nossa vida precisa evidenciar o poder de Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus em você. As pessoas precisam, quando te tocarem você, sentir o poder de Deus. Eu toquei nela e eu senti que tem poder de Deus. Eu toquei nele. Ele tem algo especial. E se você quer fazer um ato profético nessa noite, de tocar no manto do Senhor, junte-se a mim aqui na frente e vamos orar. Ninguém aqui é tão suficientemente bem e resolvido que não precise do Senhor, que não precise ser tocado pelo Senhor. Oh, Senhor, toca-nos nessa noite. Toca no Senhor, toca no Senhor. Toca no Senhor, o Senhor está te dizendo: toca em mim. Eu declaro agora todo medo, toda insegurança, toda depressão, toda angústia, todo desânimo, todo sono. Eu declaro agora desfeito em nome de Jesus. E a palavra de ordem do Senhor nesta noite: saia da caverna. A palavra de ordem do Senhor nesta noite é: desperta-te desse sono. Saia dessa caverna. Saia do lugar de prostração. Não há nada que Deus não possa fazer na sua vida. Não há nada que o Senhor não possa fazer na sua vida.